Shalom, pessoal. E aí, tá tudo bem com vocês? Espero em Jeová Deus que sim. Eu sou o Enos Figueiredo, estamos aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino para falar desse assunto tão importante, Jesus e o nome de Deus nos Evangelhos. Pois é, aqui você observa Lucas 1, 31 e 32, está escrito em hebraico Yeshua, em português Jesus. Ben Elion, filho do Altíssimo. Yehová Elohim. Yehová, Jeová em português, Elohim em hebraico, Deus em português. Então, Yeshua, Ven, Elion, Yehová Elohim, Jesus, Filho do Altíssimo, de Jeová Deus. Olha que interessante, não é? Aqui nesse vídeo, você vai poder observar manuscritos, muitos fatos, muitas referências para que você, enquanto cristão, amplie a sua fé nos ensinamentos de Jesus como sendo o Filho de Jeová Deus, de Jeová Elohim. Então, nós vamos estar analisando o assunto do nome de Deus, como sempre, né, que é o foco desse canal, e é importante, porque Jesus disse que tornaria o nome do seu Pai conhecido. Já tinha feito isso pelo bom exemplo que ele dava de amor, de bondade, de justiça, e continuaria tornando o nome do Pai conhecido. Você não consegue tornar um nome conhecido se não falar, não é? Então, Jesus Cristo faria isso pelo motivo certo, que seria por amor, né? Para aumentar o amor dos seus seguidores pelo Pai, que o Pai também estivesse em união com os seus seguidores. Então, todos nós, cristãos, queremos sim aumentar o nosso amor pelo Pai e conhecer o nome, respeitar, entender o grande significado por trás do nome, da pessoa do nome, pessoa maravilhosa de Deus, né? Pessoa do Pai, Jeová. Isso vai aumentar o nosso amor pelo Pai, do Pai por nós também, vai com certeza nos tornar pessoas ainda melhores, né? Queremos amar a Deus, que é o mais importante, também amar ao próximo. Olha que maravilha. E aí, talvez a pessoa fique assim, peraí, mas o nome de Deus não aparece no texto grego, então, encerrado o assunto. Bom, é importante avaliar que muitas testemunhas dos primeiros séculos dizem que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro na língua hebraica, estava disponível em hebraico. Ah, mas você tem hoje esse Evangelho? Não, hoje nós temos as traduções do grego, não é? Mas se há fortes testemunhos de que o Evangelho de Mateus estava escrito primeiro em hebraico, então o que nós temos hoje? Uma tradução do grego. Isso tem algum problema? Isso inferioriza a mensagem? Com certeza não. Por quê? Porque Jesus Cristo autorizou a pregação das boas novas, juntamente com seu Pai, Jeová, em todas as línguas. Não é? E Jeová Deus aceita a adoração das pessoas em hebraico, em grego, em inglês, português, espanhol, enfim, todas as línguas. Não há essa restrição, exclusividade para adorar a Deus é só em hebraico. Isso não tem na Bíblia, né? Ou para adorar a Deus é só em grego. Não tem na Bíblia esse tipo de restrição. Aí é uma tradição humana que se constrói, mas que não tem nenhuma validade dentro do cristianismo. E o próprio Jesus Cristo é descrito nas Escrituras como sendo o Messias de Jeová. É muito interessante isso. O Messias de Jeová é Mexia e Jeová. Olha, inclusive tem várias versões que vão mostrar isso, tanto Bíblias poliglotas como manuscritos. E se você ficar por aqui, com certeza, se você gosta desse assunto, tem muita coisa para analisar, apreciar nesses próximos minutos aqui nesse vídeo. Vamos lá. Nos evangelhos, encontramos evidências do nome de Deus, o nome do Pai? Bem, a gente encontra sim, principalmente nas traduções em hebraico. Jesus, ele é o Messias de Jeová. Lucas 2:32. Mas vamos lá. Aqui você tem um manuscrito hebraico, que ele é mais ou menos do ano 1300, 1400, 1500, não dá para ter certeza, mas ele está lá no Vaticano, misturado com outras coisas. Então, o VAT é BR 530 PT1. Você está vendo essa parte aqui, ó, é a parte do Evangelho de Lucas, é só um fragmento. E aqui você observa que vem falando exatamente daqueles que eram justos, né? Zecaria, Tzadikim, Lefnei e Jeová. Então, Zacarias, Elizabeth.
eram justos diante de Jeová, Jeová, né? E aqui vem narrando a história com a visita do anjo Gabriel. A gente vai para outra página. Bom, e aqui no diálogo do anjo Gabriel com Maria, ele vai falar então que deve Shemo Yeshua. Aqui, ó, você está vendo, Shemo é o nome, deve dar o nome, ó, Shemo Yeshua. Então deve chamá-lo de Yeshua ou Jesus, que significa Jeová é salvação, tá? Se você gosta do nome de Jesus, quando se fala Jesus, tem um significado, que é Jeová é salvação. Quer dizer, o nome do Filho está apontando para o Pai como fonte suprema, soberana de salvação, porque o Filho está em união com o Pai, não é? E aí o anjo prosseguiu dizendo, ó, que ele seria então filho do Altíssimo, né? Elion. Elion é Altíssimo. E Jeová Elohim, quer dizer, de Jeová Deus. E aqui também prossegue dizendo que ele seria Ben Yehová, quer dizer, filho de Jeová. Tá bom? Agora, este manuscrito, infelizmente, ele só tem essa parte, depois ele continua lá em João. Mas talvez você diga, esse manuscrito não é confiável e tal. Bom, tem sempre quem coloque defeito, não é? Mas tem também esse outro aqui, ó, o VAT EBR 100. Esse também aqui, ele tem os 4 evangelhos, é bem completo, tá? Você observa aqui em cima, ó, Luca, e aqui é o capítulo 1, no caso. Então, dentro desse capítulo 1 de Lucas, menciona o nome divino várias vezes. E aqui nesse manuscrito aparece também a expressão anjo de Jeová, né? Malar Hashem. Então, no hebraico seria anjo de Jeová, seria Malar Yehová. Então, ele colocou aqui Malar Hashem. Então, Hashem é uma expressão hebraica, quer dizer o nome. Ao invés de colocar o tetragrama, ele coloca Hashem, quer dizer o nome. Mas as pessoas sabem que está se referindo ao nome do Deus eterno, do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Yehová Elohim, Jeová Deus, tá bom? Então, aqui, ó, de novo, ó, Hashem, tá vendo? Sempre aparece como se fosse uma nômina sacra, uma abreviação. A letra Re e o Shin, então Hashem, o nome. Novamente aqui, ó, você observa, está contido no Evangelho de Lucas, está presente todo esse relato, tá? E as Escrituras nos apresentam Jesus como o Messias, sim, o Filho de Jeová Deus, do Deus Altíssimo. Não está mostrando aqui Jesus como sendo Deus Todo-Poderoso. Não, Jesus, ele é divino, ele tem natureza divina, mas ele é o Messias de Jeová, ungido, escolhido de Jeová, o Filho de Jeová. Então, as Escrituras apresentam Jesus dessa forma. Agora, o próprio Jesus também fez citações do texto da Bíblia, porque Jesus Cristo lia as Escrituras. Ele sabia muito das Escrituras e ensinava, né? Jesus Cristo segue a palavra de Deus. E aí, a gente percebe que lá em Mateus 22, 23, 39, Jesus faz uma citação interessante, que ele diz assim: vocês não me verão até que digam, bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Ele estava usando a expressão lá dos Salmos, quando dizia assim, Baruch haba Beshem Yehová, Salmo 118, 26. Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. E lá nos Salmos aparece essa expressão e Jesus cita aqui em Mateus. Então, Jesus não concordava com a restrição judaica de falar o nome, porque Jesus não seguia as tradições dos homens, né? E você observa aqui que o texto hebraico sem vogais de um lado, ele foi produzido, hoje em dia tem os rolos do Mar Morto, por exemplo, já no primeiro século a gente encontra alguns textos assim, e também com o nome divino, né, com o nome de Deus, que as pessoas dizem, mas no primeiro século não usava mais o nome de Deus. Sim, no primeiro século, depois de Cristo, usava sim o nome de Deus, ele aparece escrito aqui, e mais adiante, quando chega o ano 894, entre outros manuscritos, a gente observa o nome divino com as vogais, escrito Yehová mesmo, tá? E em português é Jeová, tudo bem? Então aqui, tanto no hebraico consonantal, como no hebraico com vogais, tanto no tempo do primeiro século, como já no século IX, século X, século XI, a gente percebe que os manuscritos bíblicos estão bem preservados e se Jesus Cristo usou a expressão lá de Salmos, ela aparece em Mateus como bendito aquele que vem em nome de Jeová. E é possível sim você comparar, se você, não, você está falando aí, mas onde é que eu estudo, onde é que eu comprovo?
Bom, se você realmente quiser fazer isso, tem como comparar e estudar. Veja bem, nós já temos mostrado aqui em outros vídeos esse. Deixa eu achar aqui. Pronto, esse aqui. Esse trabalho feito por Eugene Ulrich e toda a equipe, né, publicado aí na editora Abril, esse trabalho é nada mais, nada menos do que a catalogação dos manuscritos dos rolos do Mar Morto, tá? E de uma forma que as letras aqui estão bem organizadas, a gente consegue ler o que está escrito lá, tá bom? E está gratuito, se você quiser entrar aí no site, baixar, você fica à vontade. E pode comparar, como eu mostrei agora há pouco, o texto dos Salmos, né? Como a gente viu aqui que Jesus citou os Salmos, né? Então tem lá o registro e você pode comparar com os rolos mais modernos, os manuscritos que eu já mostrei aqui em outros vídeos. Alguns dizem, mas no primeiro século o nome de Deus já tinha desaparecido. No texto hebraico, a gente percebe aqui, ó. Essa é uma produção dos Salmos. Você percebe aqui, ó, do ano 1 até 50 da era de Cristo, tá? E a gente vê aqui só nesse trecho o nome de Deus, que a gente pronuncia em português Jeová, ele está escrito cerca de 10 vezes, tá? Então, só nesse trecho aqui, mas tem muito mais manuscritos contendo sim o nome de Deus. A gente inclusive vê outro aqui. Então, essa história de que o nome de Deus tinha desaparecido no primeiro século, ela é um tanto equivocada. A gente tem provas adicionais de que sim, o nome divino, o tetragrama, ainda circulava nas escrituras, inclusive entre os cristãos, tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas os cristãos não falavam o nome de Deus. Eles falavam sim, e a gente tem respaldo para concluir isso, diversos autores chegam a essa conclusão. Inclusive, quando comparam, faz a tradução do texto grego para o hebraico e faz a tradução também para o siríaco. É que lá no siríaco é interessante que foi preservada a expressão para o tetragrama, para Jeová Deus, assim, Mar Yah, Senhor Yah. E essa expressão, ela é direcionada para o tetragrama. Como é que a gente sabe disso? Bom, essa parte em siríaco, que é um fragmento do Codex Ciro-Hexaplares Ambrosianos. O que é esse códice? Ele é um dos sobreviventes da forma que se escrevia, então, em siríaco. Tá bom? E olha só que a gente percebe lá. Vamos dar uma olhada nesse códice, como ele está preservado em siríaco. Aqui está, olha só. Quando você vem para esse códex, olha que interessante. Você vê aqui várias vezes tem a expressão Maria, e ao lado, essa expressão Senhor Yah é atribuída a que seria uma forma de tetragrama. Tá? Esse ponto que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, quando tem aqui a expressão Senhor Yah, o texto está mostrando que essa expressão é para Jeová, Jeová. Tudo bem? O texto está mostrando claramente isso, está provando. Se a gente passar outras páginas, é perceptível, a gente encontra também essas expressões, essas marcações, essas notas em outros lugares, tá? Então, esse texto, ele claro, é uma tradução de cópias anteriores, mas ele mostra que sim, havia uma consciência dessas pessoas que o nome divino, o tetragrama, ocorria ali. Então, está registrado o tetragrama. É uma obra do século VII. Então, nessa época, depois de Cristo, o nome divino, o tetragrama, não tinha desaparecido de obras como essas. Acabei de compartilhar com você uma prova muito forte, né, de que sim, as obras antigas mostram que havia sim o nome divino sendo preservado. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é exatamente isso, o direcionamento. Nós temos provas de que esses evangelhos já eram bem conhecidos e aceitos, tanto que Tassiano ele fez uma contribuição interessante, que ele fez uma harmonização desses 4 evangelhos. A obra dele ficou conhecida como Por Meio dos Quatro, ou Diatessaron, do grego, no caso, Diatessaron. Tá. E o que é que isso tem a ver? Bom, é um registro dos evangelhos, tá? Ele não fez uma obra, não inventou coisa, ele pegou os registros dos evangelhos e tentou harmonizar esses 4. Agora, quando a gente busca
reconstruções, traduções da Diatessaron, porque as primeiras, as originais, elas desapareceram. A gente vê aqui, se eu buscar aqui, ó, por exemplo, um exemplar, aqui tem língua espanhola, um exemplar da Diatessaron. Aqui está falando sempre usando a expressão Senhor, Senhor, no espanhol. Mas se você pegar essa mesma obra no hebraico, você vai ver que tem aqui ó, o livro de Lucas, tá vendo? Lucas, aqui o capítulo 4. Pois é, os versículos 18 em diante, ele vai falar sobre Jeová. Ó. Jesus disse, Ruach Adonai Yehová Alai. O Espírito de Jeová, do soberano Senhor Jeová, está sobre mim. E aqui tem a tradução para a gente acompanhar melhor, mas você vê aqui, ó, que tem sim Yehová, tá? No texto hebraico da Diatessaron. Quer dizer, isso é pista de que se usava o nome divino entre os cristãos lá no primeiro século, tá? Então, é um indício de que nos evangelhos também aparecia alguma pista que ocorria sim o nome de Deus. A gente vê aqui, ó, Yehová, né? Vemos aqui. Então, a gente percebe aqui Jesus lendo as Escrituras. Então, ao ler as Escrituras, estava registrado lá em hebraico, Adonai Yehová. Então, ele falou o nome do seu pai, Jeová, e nessa profecia de Isaías está citando, Jesus foi ungido para declarar essas boas novas do ano aceitável de Jeová, aqui novamente, ó, lá Yehová, dentro do texto hebraico. Isso é prova, é indício suficiente de que o nome divino constava, sim, em textos do primeiro século, né, textos evangélicos. Olha só, a gente tem como comprovar de que na Diatessaron aparecia o nome de Deus? Bom, temos outro indício muito forte. Aqui eu estou mostrando para vocês, para isso é que ele foi ungido, para isso é que ele é o Messias, para ajudar as pessoas a sentir a felicidade, a convicção de adorar ao Pai, mesmo no Novo Testamento. Mas olha que interessante, nós temos também um testemunho externo, ou seja, de pessoas que não estavam gostando do crescimento do cristianismo. Nesse sentido, existe um registro chamado Tosefta, é um registro judaico, e se você pesquisar Tosefta e for em Shabak Shutar, pelo menos na cefaria.org, a gente encontra assim, lá no ponto 13, parágrafo 5, ali você vai ver que está falando dos meninos que eles escreviam seus livros evangélicos, os Guilionim. Guilionim parece até uma apropriação do grego, né? Porque Evangelion e aí Guilionim é muito parecido, né? Como se fosse uma aproximação do hebraico com o grego, os evangélicos. Os minim seriam, no caso, que eles consideravam como sendo os cristãos judeus que eles viam como sendo apóstolos, coisas assim, né? Pois é, mas o que, que eles estavam mencionando sobre esses cristãos? Que nesses livros encontravam referências ao nome. Mas qual nome? O nome divino. Quer dizer que nessas obras eles estavam preocupados porque, assim, eles achavam, olha, esses judeus se desviaram e ainda escreve o nome nos livros evangélicos dele, o nome divino, o tetragrama. Então, esse é um registro histórico, ele pode ser, você pode buscar aí, pode conferir também. E há uma outra versão também que ajuda a comprovar os fatos. Por exemplo, ainda na Tosefta, ele mostra o caso em que o rabino José Hargelili, ele disse que durante a semana deveria, então, pegar esses livros que fossem dos evangélicos, aí recortava o tetragrama, por respeito ao tetragrama, e esses livros, então, deveriam queimar. O restante deveria ser queimado, né? Porque eram consideradas obras que desviavam do judaísmo. Também o Rabino Tarfon aconselha aqui que eu enterre os meus filhos se esses livros viessem para a minha mão. Eu os queimaria, pegaria esses livros, né? E queimaria. E diz que nesses livros estão os tetragramas. Quer dizer, os livros evangélicos tinham sim o nome de Deus, então os primeiros cristãos, seguidores de Jesus, também usavam e falavam o nome do Pai. Tá? Em hebraico é Jeová, e em português atualmente a gente fala Jeová, não tem problema. E aqui essa foto que você está vendo ao lado
é um registro curioso. Por quê? Porque esse manuscrito aí que foi encontrado, ele tem parte aí de Gênesis, ele é atribuído ao segundo a terceiro século, e onde teria o nome divino ali, o tetragrama, ele está recortado. Ele está recortado, o nome divino está sendo recortado. Exatamente como foi referido, então, ali na Tosefta, de que sim, estava autorizado a recortar os tetragramas dos livros que estavam com esses judeus nazarenos, tá? Seguidores de Jesus. Outra prova adicional muito forte de que o nome divino, sim, ele constava nas escrituras, né, a partir do primeiro século em diante, nós encontramos, por exemplo, uma obra chamada Hexapla, de Orígenes. Ele viveu ali entre o segundo e terceiro século, e nessa obra tem 6 colunas. E alguns dizem, não, mas no primeiro século o nome já tinha desaparecido. Mas olha que interessante. Nós encontramos nessa obra, ela se referente ao Antigo Testamento, mas ela preserva o nome divino também, tá? Embora ela seja grega, mas preserva lá o tetragrama. A gente vê claramente o tetragrama bem preservado. No que hoje a gente encontra esse manuscrito aí, ele é o Ambrosiano O39, tá? Mas é uma evidência adicional de que sim, os primeiros seguidores, os primeiros redatores de textos bíblicos, eles, mesmo que fosse do Antigo Testamento, mesmo que fosse na língua grega, preservavam sim o nome divino, ao contrário da narrativa que a gente está acostumado a ouvir, que é outra versão. Provas adicionais? Bom, nós temos também esses fragmentos que foram descobertos, eles são do primeiro século, nós temos também fragmentos posteriores. E o que é que eles estão mostrando? Texto grego, é Antigo Testamento? É Antigo Testamento, sim, mas preservava ainda o nome divino Jeová ainda no primeiro século. Tanto a gente observa aqui os papiros Fuad, como também os de Nahal Rever, as cavernas que foram escavadas e tem os manuscritos dos profetas. Eu já mostrei aqui em outro vídeo, mas eu já deixei aqui aberto, vou mostrar novamente, porque esses pequenos profetas, eles são do primeiro século antes de Cristo e também no primeiro século da era de Cristo. E o que é que tem de mais? Esses fragmentos, eles são em grego, mas preservam o nome divino, o tetragrama ficou registrado lá, caracteres hebraicos, tá bom? Você pode também, se quiser, navegar na internet, procurar, você acha, não é muito difícil. E por que a gente está analisando isso? Porque são provas de que no primeiro século o nome divino ainda era utilizado, ainda era escrito, mesmo que fosse no texto grego, né? E diziam, não, a Septuaginta tirou o nome de Deus, então vamos tirar também, está tudo certo. Não está tudo certo porque Jeová Deus não autorizou ninguém a tirar o nome dele das Escrituras, né? Jesus também não deu essa autorização. E a gente percebe que tem muitos textos aí, ó, que, mesmo sendo gregos, preservaram, então, o tetragrama, o nome divino encontrava-se nesses textos também. É claro que depois a oposição aos judeus cresceu muito e a maioria dos textos não vão contemplar o nome divino, que é uma pena, né? Que é totalmente lamentável, porque o Criador certamente não tem interesse em ficar anônimo, né? Esse não é o interesse de Deus. Ele é um Pai amoroso que quer ser conhecido pelos seus filhos, né? E Jesus Cristo também quer que o nome do Pai seja conhecido. Aqui tem uma outra lista com mais manuscritos gregos do terceiro século, do sexto século, até do nono século, constando então o tetragrama, o nome divino. Alguns usam esses manuscritos para zombar, para rir. Ah, está escrito de forma errada, mas era o que as pessoas da época registravam como sendo, sim, uma referência ao tetragrama nas fontes que ela tinha acesso na sua época. Então, são registros válidos que mostram que tinha a percepção de que constava o tetragrama, o nome divino, mesmo que não conste ali uma tradução para outra língua. Então, de fato, a gente observa que dentro dos evangelhos, Jesus citou o nome do seu pai de forma textual. Nós encontramos pelo menos em 23 ocasiões, em 23 textos dos evangelhos. Tá? Você pode dar uma pesquisada também. Não é só a Bíblia das Testemunhas de Jeová que tem. Já mostramos aqui outras versões. E no final das contas, o próprio Jesus Cristo disse que o Espírito de Jeová estaria sobre ele, ungindo para declarar as boas novas aos pobres e para proclamar liberdade aos cativos, para pregar o ano aceitável de Jeová.
a gente encerra esse vídeo aqui com esse texto que é muito bonito, no qual Jesus Cristo diz: "Tende de amar a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma." E nós temos esse texto citando o nome do Pai, Jeová, em hebraico, Jeová no inglês, né, conforme outras versões reconheceram, colocaram aqui, né? Na tradução do Novo Mundo a gente tem Jeová em português, temos também outras versões em português que colocam o nome do Pai, né? Reconhecendo então essas palavras de Jesus Cristo, que é o mais importante, é o que todos nós queremos fazer: adorar o nosso Pai, nosso Deus Jeová, com espírito e verdade. E com certeza, Jeová Deus está olhando por cada um de nós. Pessoal, para o momento era esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Ficou um pouquinho longo, peço desculpas, mas espero que tenham gostado, que essas fontes ajudem vocês a fortalecer a fé, a confiança nos ensinamentos bíblicos e sim, seguir a Jesus Cristo, aumentando o amor pelo Pai, o amor pelo próximo e assim cada vez mais a gente se tornando cristãos e pessoas melhores. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo interesse nesse assunto. Um grande abraço. Fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.